precisa ser feito, e essa mudança crucial, é explorar o sofrimento, é usar o sofrimento para aumentar a produção, é usar o sofrimento para intimidar o indivíduo, é usar o sofrimento como máquina e como parte do capital. Essa é a intuição neoliberal fundamental. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Entre Linhas, que é esse quadro do canal em que eu converso com pessoas que eu acho que são importantes, fundamentais, para que nós possamos entender não só o Brasil, mas o nosso mundo. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, um professor, uma pessoa com quem eu aprendo muito, um amigo muito querido, que é o professor Christian Dunker. E o professor Christian Dunker, entre outros assuntos, vai conversar com a gente aqui a respeito do neoliberalismo. Para você que acompanha o canal sabe que eu iniciei uma série para tentar desvendar o que é o neoliberalismo, o que significa. Elas existe neoliberalismo, tem gente que diz que não existe. Vou apresentar o nosso convidado aqui, o professor Christian Dunker, professor, psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É um professor bastante conhecido, não só pelo trabalho que realiza dentro da universidade, mas fora da universidade. Escreve em revistas importantes, escreve na revista Mente Cérebro, Cult, Brasileiros, né? Além do blog do Dunker, em que ele escreve semanalmente. E fora o seu canal, né, como ele mesmo diz, do YouTube, né? Que é um canal que eu recomendo que todos acompanhem, porque vão aprender muito sobre psicanálise e outros assuntos. O professor Dunker é sensacional. O professor Dunker também é ganhador do Prêmio Jabuti, né, que é um prêmio importantíssimo, talvez o mais importante da literatura brasileira. Professor Dunker, obrigado, viu? Posso chamá-lo de Christian? Claro! Ô, Silvio, um prazer aqui, uma honra estar contigo. A honra é toda minha, professor. Quero dizer da minha honra, da satisfação, da alegria de poder conversar consigo. Era uma conversa que eu já queria ter tido já há muito tempo, né? Mas quando as circunstâncias ficou para o momento certo, que é justamente esse aqui. Professor, quero começar já fazendo uma pergunta complicada, e sei que você, Cristian, não foge de perguntas complicadas. Sendo você um psicanalista, a gente está falando aqui sobre neoliberalismo, eu queria primeiro que você nos explicasse o que é esse negócio que todo mundo fala e pouca gente entende de sujeito, né? O que é isso, esse negócio de subjetividade do sujeito? Porque, vejam, toda vez que eu ouvi falar sobre neoliberalismo, e principalmente aquelas pessoas que dizem que o neoliberalismo existe de fato, né? Tem umas pessoas que dizem que não existe. As pessoas que dizem que existe vão falar que o neoliberalismo é uma espécie de reposicionamento, reorganização, reformatação ou nova constituição do sujeito. Quem que é esse sujeito aí, professor? Ô, Silvio, vamos começar então com um passeio aí histórico, né? Acho que a gente pode dizer que o sujeito é uma noção moderna, né? Ele aparece na filosofia, aparece na literatura a partir aí do século XVI, do século XVII, como uma figura do indivíduo, né? Dentro do processo de tornar-se um indivíduo e de valorização do indivíduo como a nossa referência de reconhecimento social, né? Com o declínio das nossas pertinências mais coletivas, mais holísticas, né? O sujeito é uma condição a qual o indivíduo poderia aceder, né? Então a gente vai lá no Kant encontrar essa ideia de que a gente passa de um estado de minoridade da razão para um estado de autoesclarecimento, em que a gente pode usar a razão propriamente no espaço público, né? A ideia de indivíduo ela é traiçoeira, porque ela pode justamente apagar a história da constituição do sujeito enquanto sujeito, que é uma história, no fundo, das suas divisões entre
a maneira como a gente se comporta no espaço público e no espaço privado, a maneira como a gente habita uma experiência que carrega dentro de si a infância e a vida adulta, a maneira como a gente lida com a nossa própria identidade formada a partir da identidade dos outros e em comparação e contraste com o outro. Tá? Então, o sujeito é uma espécie de horizonte para o indivíduo, né? Como se ele, quando nasce, ele é um sujeito em potencial. E o processo de individuação ou individualização, ele carregaria isso como uma das suas possibilidades. Agora, dentro desse horizonte mais vasto, a gente vai ter teorias sobre como é que esse sujeito deve ser pensado, pode ser pensado. Né? Teorias que vão pensá-lo mais historicamente ou mais ahistoricamente. Né? Bom, a gente é sujeito porque a gente tem um conjunto de faculdades cognitivas, é isso? Né? A gente é sujeito simplesmente porque temos a potência universal de pensar como todo mundo, ou a gente é sujeito, vai dizer lá o Hegel, na medida em que a gente é reconhecido e se faz reconhecer. Então, nesse debate, a gente vai ter um modelo que foi ficando mais e mais forte, que é o modelo liberal, né? Baseado no quê? O sujeito é aquele que é livre para propor e realizar e repactuar contratos com o outro igualmente suposto como livre, mediado por leis que nos tornam, vamos dizer assim, submetidos, mas ao mesmo tempo referidos a uma razão universal. Esse é um modelo aparentemente assim simples, mas que ele vai sendo adiado. Não, uma hora a gente vai chegar nisso. Uma hora, daqui a pouco vem esse sujeito, né? Quer dizer, para cada indivíduo, mas também para a nossa experiência histórica e coletiva, né? Isso é interessante, porque me parece que você coloca aqui, Cristian, é que, de alguma forma, a forma mais bem acabada do sujeito, e aí puxando a sardinha para minha brasa, é o sujeito direito, né? Me parece, então, que a forma mais bem acabada, mais bem constituída do sujeito, e curiosamente, é uma das formas de constituição da subjetividade que tem que se cristalizar justamente para tornar possível esse movimento do sujeito em direção a esse progresso, né? Que, inclusive, vai dar muita confusão, né? Porque, vejam, o progresso do sujeito implica também num sujeito que pode, eventualmente, não se conformar ao modelo da sociedade liberal. Né? Porque, né? Então, isso pode até mesmo dar e como deu, no século XIX, versões do sujeito que vão para o campo do sujeito revolucionário. Né? Então, né? Ou seja, a subjetividade jurídica, portanto, ela seria uma forma de cristalização desse sujeito, inclusive uma forma conservadora da subjetividade, né? Sujeito de direito. Né? É bem curioso isso. Então, quer dizer, a ideia de subjetividade jurídica, de progresso, então você tem uma nova noção, veja, a modernidade e fundamentalmente o liberalismo a partir do século XIX vai trazer uma nova concepção, ou talvez a única concepção existente, são outra discussão, daquilo que é o direito, né? O direito como relação entre sujeitos de direito, não é norma, mas é o tipo de relação que se estabelece entre os sujeitos de direito. É bem interessante, porque isso nos faz romper algumas fronteiras que eu acho que são redutivas, né, ou redutoras, melhor dizendo, entre a filosofia, a psicanálise e o próprio direito, né? E eu acho que é bem interessante. Agora, Cristiano, que você falou que é bem relevante, então quer dizer que dentro dessa roupagem, né, do sujeito ou da subjetividade, as transformações históricas, né, e fundamentalmente as transformações no campo da economia vão exigindo novos posicionamentos da subjetividade, né? E uma dúvida que eu tenho é o seguinte, e é uma pergunta que eu sei que você vai falar assim, essa pergunta é irrespondível. É justamente isso. Nós estamos aqui para tentar responder o que não tem resposta. A questão é o sujeito que é o responsável por essas transformações na vida social e econômica,
ou é a vida econômica ao se transformar que muda o sujeito? Essa pergunta eu acho muito relevante, Sim. porque ela, de alguma maneira, ela nos faz pensar o que a gente pode fazer diante de um mundo que parece que nos destrói, que nos detona. Então a gente fica perguntando, gente, o que eu vou fazer? Me parece que a grande pergunta é aquela pergunta que o Lênin já fez, né? O que fazer? Né? O que a gente vai fazer agora, né? Diante desse estado de coisas? Ou a gente é feito por esse estado de coisas e tem que esperar, de repente, ter um momentinho aí em que as coisas melhoram para a gente. Né? Eu estou preparando esse terreno para a gente falar um pouco sobre o neoliberalismo e o sofrimento, né? Que a gente quer interromper de qualquer maneira e parece que não tem saída. Né? O que você acha, Cris? Você acha que... qual seria o Tostines, né? Vem demais porque é fresquinho come demais, né? Mas eu acho que na forma de colocar essa pergunta, ela é muito boa, porque, no fundo, ela aponta para aquilo que eu estava mencionando antes, ela aponta para a divisão, ela aponta para a contradição. Né? Então, se você disser A e não B, e se você disser B e não A, é aí que está a perda da boa pergunta. Né? Quer dizer, o que determina uma coisa, quem é que tem prevalência? As posições, vamos dizer assim, liberais, aí no sentido mais ideológico do termo, né? menos críticas de si mesmas, são aquelas que vão justamente dizer assim, olha, não, antes de tudo está dado o indivíduo, só existe o indivíduo, como Margaret Thatcher, né? Só há indivíduos e depois suas famílias. Né? É essa ideia que leva a gente para, bom, uma vez que é dado o indivíduo, então agora vamos pensar as suas relações. Né? Você vai dizer, tudo bem, tem um indivíduo, mas as relações sociais, elas criam um indivíduo também. Né? Elas determinam um indivíduo também. E a graça da história é justamente esta relação, né? Essa relação de tensão. Como você acrescentou aí, eu acho que nas divisões importantes, né, para pensar a modernidade, o sujeito, está a divisão entre direito e justiça. Né? Mas, não, o direito está posto, aí é um código, é um ordenamento jurídico, então é isto que realiza a justiça. Não, peraí, o direito e o que ele pressupõe enquanto, sei lá, pessoa física, pessoa jurídica, são formas do sujeito, são formas, né, de individualização. O direito é um processo, né? Um processo que ele está em contradição permanente com a justiça. Por isso as leis mudam. Né? Quer dizer, no fundo, o que o liberalismo clássico tem uma certa dificuldade de explicar é por que se o indivíduo é dado todo de uma vez, por que as leis, então, não são dadas todas de uma vez? E para sempre, e eternamente, assim, constituídas e acabadas. Né? Porque tem uma coisa que ficou de fora. O que ficou de fora? A justiça. A justiça é mais que o direito. E eu acho que essa relação ela se aplica também à subjetividade e o sujeito. Né? A gente pode dizer assim, a subjetividade ela é um conjunto de figuras, né? Da consciência, do indivíduo. E o sujeito é uma espécie de horizonte de redução da subjetividade. Tá? Bom, de tal maneira que lá na origem da modernidade a gente teria excluído algumas coisas do sujeito e que ficam voltando, que ficam assim retornando como uma espécie de sintoma, né, dessa exclusão. No Descartes, o que ficou excluído é a nossa capacidade de sonhar e a nossa condição de loucura. Vamos pensar no indivíduo, mas não pode ser sonhando. Se estiver sonhando, não vale. E não pode ser louco, porque se for louco, então está bem, está fora. Ou seja, não pode, tem que excluir o gênio do mal e o Deus enganador, né? Isso, exatamente. São as duas figuras. O outro enganador é o mercado, vamos dizer assim, que já está como figura do outro completo e acabado. Né? A loucura é a ideia de que, no fundo, esse indivíduo é divisão, ele é divíduo. Né? Ele está às voltas com o seu próprio processo aí de invenção de futuros, de reconciliação ou de absorção do que ele deixou para trás para poder se constituir. Né?
Cristian, e olha que interessante que você coloca, olha, bom, que a gente tem tempos limitados, mas a gente vai ter que continuar esse papo de algum jeito, de algum lugar. Ou seja, já falo publicamente, seja uma conversa com uma taça de vinho ou com texto. Nós precisamos, porque vai ser Texto e vinho, e tal. Texto e vinho. Texto e vinho, né? Exato, não, perfeito. Que eu acho fantástico, porque o que você coloca é como as contradições do mundo burguês liberal, eles precisaram de uma válvula de escape para eles poderem lidar com essa contradição e com esse desejo ao mesmo tempo e necessidade, né, de expulsar a contradição. Aí entra o campo da literatura, né? A literatura exerce um papel fundamental para isso, porque eu estou pensando agora, e olha como eu vou jogar esse ponto do direito, né? Você fez uma pergunta fatal. Uma das coisas que Napoleão dizia que o grande legado dele para a humanidade é o Código Civil, né? Porque justamente foi o processo em que o processo de eliminação da negatividade da contradição, porque todas aquelas reivindicações que eram feitas, né, no iluminismo, né, liberdade, igualdade, liberdade, igualdade, propriedade privada, né, que são os grandes lemas, eles agora encontravam guarida na positividade do Estado e do direito. Porque antes eles eram uma reivindicação negada pelo antigo regime. E a partir do momento em que a burguesia toma o poder do Estado, é possível, portanto, lidar com essas reivindicações no plano da positividade, e aí expulsar toda a contradição. E aí aquilo que o Foucault diz, né, ele fala assim, a partir do momento em que você tem a constituição do Estado que agora não é absolutista, mas é o Estado contemporâneo, né, que é o Estado burguês, o Estado racional, o Estado ele se torna uma forma de conservação. O direito se torna conservador, o Estado conservação. E veja, o que eu falei da literatura, porque você fez a pergunta, bom, se o indivíduo ele está em processo, por que o direito, portanto, tem que ficar parado, cristalizado? A forma deles resolverem isso se deu com o romantismo, olha só. O iluminismo tem que resolver isso com o romantismo, porque é o romantismo que vai justamente lidar com essa ideia dessa inquietude permanente do homem que precisa de alguma maneira valer-se da cultura, absorver a cultura. E no campo do direito isso se dá na Alemanha do século XIX com o pessoal da escola histórica do direito, né? Que vão dizer que o direito é como a língua, eles são contra códigos, né? Mas eles acreditam na doutrina, no papel da doutrina, porque é a maneira com que os cientistas do direito capturam o espírito do povo, né? O Volksgeist, né? Ele é captado e a partir disso você tem a cristalização do espírito do povo na legislação, que muda tal como a língua muda, a dinâmica como a língua. Você viu que no fim das contas o iluminismo e o romantismo tiveram que se unir para dar conta daquilo que a gente vai chamar de positivismo jurídico, né? É uma forma de lidar com as contradições. Depois a filosofia contemporânea vai também falar disso. Eu acho que Dostoiévski está falando disso, né, dos dramas do homem burguês, de alguma maneira, dentro na Rússia. Você tem na França, né, o Sartre, o Flaubert, né? Flaubert lidando com essas contradições todas, né? E o idiota da família do Sartre vai falar muito bem disso, né? De como isso funciona. Uma coisa que me chama muito a atenção como é que a noção de inconsciente vai bagunçar essa história toda, né? A noção de inconsciente é uma coisa muito complicada, e eu não falo só do campo do direito, falo do campo do direito, no campo da economia, até no campo da ciência política, né? Bom, ideologia e inconsciente, né, essas duas feridas, né, narcísicas, né, são absolutamente perturbadoras, né? Então eu te pergunto o seguinte, como é que a noção de inconsciente você acha que vai perturbar essa certeza, né, que o homem moderno, liberal, quer impingir a vida social, inclusive para ter controle sobre essa vida, né? Como é que o inconsciente, como lidar com isso, né? Ou seja, com essa porção, ou essa forma de constituição do indivíduo que é puro desejo, né? Você acha então que, no fim das contas, todas as amarrações econômicas, políticas, jurídicas da vida social são uma forma de tentar lidar e conter o desejo? O que seria o desejo?
é aquilo que, no fundo, a gente expulsou do sujeito, a gente tirou dele, para ele se apresentar nessa forma que a gente está chamando aqui de indivíduo liberal, né? Quer dizer, o indivíduo liberal, a gente fica pensando assim, ele é uma descrição ou ele é um projeto ou ele é uma norma, né? Ele oscila nessas três enunciações, né? E a gente podia dizer assim, mas vamos considerar que ele é uma descrição. Se ele é uma descrição, por que então os sujeitos, né? Então, todo mundo já dado como sujeito, ele não age como ele devia agir? Como é que e por que ele contraria, né, essa ideia de agir racionalmente com relação a fins, inclusive com relação aos seus interesses, né? Quer dizer, o sujeito liberal ele seria assim, um sujeito autotransparente, um sujeito que ele sabe exatamente o que ele quer, sempre, e ele age em relação a isso, e, portanto, ele obtém ou não obtém determinados fins. Ele é translúcido. Ele é translúcido. Quer dizer, isto é, vamos dizer assim, contra os fatos. Isso é contra a observação empírica mais evidente, né? De que somos feitos de contradições, de incoerências, que somos feitos também das coisas que a gente nega, e particularmente dos desejos que a gente nega, né? Então, essa ideia de que o liberalismo ele tem duas sombras, né? Ele tem dois sintomas. Um é a ideia de que esse sujeito assim considerado, ele, no fundo, cria uma liberdade que não é orgânica, né? Ele cria um conceito de liberdade que é assim operacional. É a liberdade dentro da lei, é a liberdade dentro do código, é a liberdade dentro do sistema. Você está faltando alguma coisa aqui, você está excluindo alguma coisa aqui. É a iluminação romântica, né? Que vai dizer, vamos voltar lá atrás, porque daí a gente encontra isso que ficou perdido no caminho. Tá bom, legal, mas é um sintoma da modernidade, é um sintoma do liberalismo, dizendo, vocês estão prometendo uma coisa cujo preço é muito alto. O outro sintoma, que me parece, assim, de certa forma, mais grave, é de dizer, bom, não importa o que ficou para trás, vamos responder assim, disciplinarmente. Né? Você falou aí no Foucault. Né? Vamos responder operacionalmente. Não vamos discutir o processo, vamos discutir que, bom, isso aqui é norma, né? Norma, fato e valor. Vamos positivar a coisa e daí a gente resolve o assunto. Né? São dois sintomas do liberalismo. O inconsciente, a psicanálise, vão aparecer para tematizar isso, para dizer, olha, a confiança que os liberais têm no conceito de representação estética, representação política, de representação de si mesmo, é equívoca, é excessiva. Assim como a negação do sujeito no sentido que ele tem potências expressivas, né? Que ele tem modalidades de liberdade que ele não consegue enunciar, mas que estão aí presentes, né? Na sua experiência real e concreta. Então, acho que a psicanálise ela é condicionada, ela é criada historicamente a partir dessas duas problemáticas, né? E ela depende de uma certa crítica de base dessa nossa crença, que no fundo é uma crença ideológica, né? De que existe o sujeito que ele tem toda a liberdade de graça, que ele não precisou conquistar, foi dado assim por norma, ou então porque lá na origem era assim, que ele não tem dívida a pagar nenhuma com isso e que ele opera, então, contratos livremente. A função do Estado seria simplesmente coagir os indivíduos quando eles não cumprem o contrato, quando eles não se pensam como um contrato, quando eles não exercem direito à sua liberdade. Então, olha lá, é o louco surgindo, é o criminoso, é o desviante. Né? A psicanálise ela vai escutar como esses dois sintomas do liberalismo, né? Eles fazem as pessoas sofrerem. Né? Os nossos sofrimentos elas têm que ver com essa lógica que deforma a nossa forma de vida, seja no trabalho, seja na linguagem, seja coagindo a gente a desejar de um jeito que, bem, nem todo desejo nosso
cabe nessa forma, na forma do contrato livre entre indivíduos. Perfeito. Experimenta se apaixonar para ver se o que acontece. Você ajoelha na hora, você se torna dependente. Por que o sujeito não age racionalmente? Essa pessoa não gosta de você. Muda, agora se apaixona por outro. Não dá. Não tem como. Não, isso é tão engraçado que você está falando que o Hegel, né, quando ele vai falar, enfim, quando ele vai fazer as críticas ao que ele faz ao Kant, né, quando o Kant fala do casamento, né, ele fala assim, olha, o Kant está completamente errado, o casamento não pode ser um contrato, o Hegel falando, né, e simplesmente pelo seguinte, o dia que alguém do casal não quiser ter relações, o que o sujeito vai fazer? Vai na polícia denunciar o outro, assim, por descumprimento? Veja, não é uma questão que se resolve tão facilmente assim, né? Então existe uma dimensão, que ela é uma dimensão não normativa, né? E existe uma dimensão, e essa mesma dimensão que é normativa, ela não pode ser buscada numa posição original, né? Numa posição como os românticos, né? E vejam que essas duas posições que você articula, e quando você coloca a palavra sintoma, é muito interessante, porque eu estou pensando aqui, né, o direito como sintoma, né, desse mundo, porque a gente está falando de normatividade, estamos falando de fundamento, né, e ao mesmo tempo eu estou pensando também a possibilidade da gente articular essa noção de direito e sofrimento, né, que é uma coisa que o pessoal um pouco da escola de Frankfurt, os juristas da escola de Frankfurt já estavam falando sobre isso, né. Quando você pega o Franz Neumann, o Otto Kirchheimer, né, eles estão olhando como os juristas e o direito foram fundamentais para construir o nazismo, né, como o direito como tecnologia foi fundamental justamente para estabelecer uma espécie de obstáculo, né, para o que eles chamavam de razão crítica. Desenvolvimento de razão é uma espécie de gestão realmente do sofrimento, né? E por falar em sofrimento, Christian, vamos historicizar, né, o sofrimento, né? Acho que existem várias formas de sofrer, né? A gente sofre várias coisas diferentes em tempos diferentes, né? Qual que é a diferença entre o sofrimento do liberalismo e o sofrimento do neoliberalismo? São maneiras diferentes de sofrer? Sim, sim. E a gente, nesse livro, né, o Neoliberalismo com Gestão do Sofrimento, que a gente fez com o coordenado, né, pelo Vladimir Safatli, Nelson da Silva Júnior, no nosso laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise lá da USP, com os nossos alunos, com os pesquisadores, né, desse laboratório, a gente se preocupou exatamente com essa pergunta, Silvio. Porque, nosso entender, a gente foi estudar essa tradição, vamos dizer assim, liberal, e como dessa tradição a gente tem um evento, né? E como esse evento ele pode ser discernido dentro do liberalismo em geral, né? Que a gente está vendo vasto, ramificado, tem uma reação, né? Uma reação datável, né? Começa lá no colóquio Walter Lippmann, 1938, preocupação de que os fascismos, os totalitarismos, eles têm uma causa. E qual que é a causa? O coletivismo. É o pensamento coletivo, é a ideia de que você tem que pensar economicamente e organizar a economia a partir de intervenções que vêm do Estado, né? Bom, essa é uma ideia que era muito compatível com essa data, né? Quer dizer, o que o direito e a economia acasalados fizeram para que a gente chegasse no totalitarismo. E quais seriam, sim, o antídoto para isso? O antídoto pensado pelo neoliberalismo, que tem essa data de nascimento. Depois, 10 anos depois, em 47, tem a Sociedade Mont-Pelerin, que vai dizer, não, mas espera aí, nós vamos, então, organizar um projeto, né, de entendimento sobre economia, onde o Estado ele tem que sair, né, ele tem que deixar os indivíduos livres, porque eles já são livres. Essa liberdade foi dada de saída, né? E
Isso vai acontecer, isso deve acontecer, então, como uma reação aos totalitarismos, isso deve acontecer como uma valorização do indivíduo e mais, né, esse é o ponto, vamos dizer assim, chave. Isso deve implicar uma nova normatividade. Acho que isso interessa muito para vocês, o direito, né? Isso deve implicar um novo jeito da gente pensar o que é a lei e qual é o seu fundamento, vamos dizer assim, né? Nessa operação, acabou acontecendo uma mudança muito importante com relação à política em relação ao sofrimento. Por quê? Para o pensamento liberal clássico, o sofrimento era um problema. Se o trabalhador sofre, ele deixa de produzir, ele sai da linha de montagem. Se ele envelhece e não consegue sair da sua posição, a fábrica produz menos. Então, vamos constituir um fundo de pensão, vamos inventar aposentadoria, vamos inventar leis protetivas, tá, para o trabalhador. Por quê? Porque se ele sofre demais, nós nos prejudicamos, né? E a gente estava falando disso quando falamos do regime disciplinar e do romantismo, que são sintomas, por quê? Porque estão dizendo assim, nós estamos sofrendo demais, tem algum problema aqui no projeto liberal, precisamos rever alguma coisa. O que os neoliberais falam? Não tem que rever nada, tem que radicalizar, né? Ou seja, vamos pegar a essência disso e aplicá-la de forma a universalizar uma nova política. Qual é a nova política neoliberal, né? Não é de proteção do indivíduo para que ele se torne sujeito, e, portanto, de oferecer condições para que isso aconteça, condições de saúde, de escola, de proteção para o processo. Não, o indivíduo já está dado, entrou no mundo, indivíduo livre e etc. O que precisa ser feito, e essa mudança crucial, é explorar o sofrimento, é usar o sofrimento para aumentar a produção, é usar o sofrimento para intimidar o indivíduo, é usar o sofrimento como máquina e como parte do capital. Essa é a intuição neoliberal fundamental. Christian, mas deixa eu fazer uma pergunta para você nesse sentido. Porque quando a gente lendo alguém que talvez você goste muito, eu gosto muito, é um dos meus preferidos, é o Marcuse, né? O Marcuse, quando ele vai falar da mais repressão, né, e do princípio do desempenho, né? Então me parece que você está falando de algo diferente, porque assim, me parece que sofrimento é algo presente, é algo presente na vida, né, das mais diferentes formas. E me parece que, mas a gente está falando de um sofrimento dentro de certas condições específicas de reprodução da vida. A gente está falando de um sofrimento no capitalismo, mas mesmo dentro do capitalismo, na história do capitalismo, o sofrimento também ele tem formas distintas de se apresentar. Então você tem, de alguma forma, formas de gestão do sofrimento, né, que estão relacionadas ao regime de acumulação, então você tem um modo de regulação que vai ajustar os indivíduos nesse processo de normalização do sofrimento. O que você está me dizendo é que, diferente do que o Marcuse falava, não estou falando só de princípio de desempenho, não estou falando só de mais repressão. Eu estou falando de provocar sofrimento, de fazer o sofrimento como um elemento chave não só da produção e da economia. Você cria demandas de sofrimento. Por exemplo, a economia da atenção, a microtecnologia, a ansiedade, né, que também, talvez você pode dizer melhor que é uma forma de sofrimento para quem tem ansiedade, a pessoa está sofrendo, né? E essa ansiedade toda sendo transformada em mercadoria, né? Me parece que é isso que você está dizendo? Eu entendi bem? Olha, o papo foi tão bom, mas tão bom, que eu não consegui colocar tudo em apenas um vídeo. Guardei mais um pouquinho para sábado que vem. Nos vemos lá, tá bom?